Que rufem os tambores! Quero começar esse podcast agradecendo a Anitta da Dossier Atelier, recebido de milhões esse aqui. Se você quiser saber o que tem aqui dentro, depois você vai lá no meu Instagram e confere, porque coisa gostosa com certeza tem. Seguinte, agradecer você que está sempre acompanhando o nosso podcast, que me acompanha nas redes sociais, que está aqui participando como um apoiador e patrocinador. Gratidão por todo o apoio. Podcast de hoje, gente, olha, é um pedido unânime de bis, só isso que eu posso dizer. Todo mundo quis essa mulher de volta aqui, porque ela tem muito conteúdo, ela é especialista no assunto e, de acordo com todas as perguntas que foram feitas nas nossas redes sociais aí, que estavam bombando os cortes dela, ela está aqui de novo, com prazer, com amor, com criatividade, vai contar todos os segredos sobre o quê? Sobre a aposentadoria. No último episódio, se você não viu, vai lá, procura ela, a doutora Andressa Matos. Ela já contou um pouco da história dela e hoje nós vamos direto ao ponto. Baseado nas perguntas, ela vai responder tudo pra vocês. Ela falou que não tava nervosa. Tô olhando aqui com a carinha dela. Ela não tá nervosa, ela tá de boa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada novamente pelo convite. Tô aqui para falar do que eu sei fazer, do que eu gosto de fazer, do que as pessoas pediram, porque eu acho que, assim, a informação tem que chegar clara, de forma fácil, entendeu? Sem complicar, entendeu? As pessoas precisam saber que elas têm direito e que elas precisam correr atrás desse direito, tá? A aposentadoria é um direito de todos. De todos. Principalmente a aposentadoria do PCD, que a gente tem a lei 142 de 2003, que protege quem tem deficiência. Então, eu vou falar sobre requisitos, como que faz para dar entrada. Não é uma aposentadoria fácil de conseguir. É bom esclarecer, né? É complexa, não é simples, entendeu? A gente precisa de relatório médico, precisa passar por perícia, então tem que preencher alguns requisitos e, principalmente, Carol, é uma aposentadoria, porque as pessoas confundem muito. Tá. Só se aposenta quem tem o quê? Tempo de trabalho. Contribuição. Sim. Entendeu? Se não tem tempo de contribuição, não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Aí é outro caminho, que aí seria o LOAS. Para conseguir o LOAS, laudo médico basta? Não basta. Precisa analisar a renda familiar, entendeu? Porque muitas famílias acham assim, meu filho é autista, ele vai ter algum direito, algum benefício dentro do INSS? Depende da renda da família, o entendeu? Quadro. Se uma família me procurar e eu analisar que a renda da família é 20 mil reais, eu vou conseguir o benefício para essa criança? Nunca. Não, né? E quem falar o contrário, tá vendendo ilusão, porque não vai conseguir, entendeu? Então tem que preencher os requisitos, tem que estar dentro da lei, não tem como fugir disso, tá? Tem uma idade, doutora, que você considera ideal para começar a pensar na aposentadoria? Hoje tem. Tem? Tem. É muito importante planejar. Hoje, com 30, 35 é a idade ideal para você começar a planejar. Porque a nossa geração é muito diferente da geração dos nossos pais, que tinham isso como objetivo, entendeu? Eu vou me aposentar bem, eu preciso me aposentar, eu preciso trabalhar, eu preciso contribuir. Hoje isso é ilusão, né? A juventude acha o quê? O INSS tá quebrado. Isso não vai dar em nada, eu tô jogando dinheiro fora. Isso é verdade ou mentira? É mentira. Sabe por quê, Carol? É aquilo que eu falei no outro episódio. Entre o caminho até aposentar, pode acontecer várias coisas aqui no caminho. Sim. Porque o objetivo não é só a aposentadoria. O INSS não protege só na hora de se aposentar. Ele te protege se você ficar doente. Isso é muito importante. Ele protege seu dependente se você vier a falecer. Então, isso é muito importante. Manter a qualidade de segurado é muito importante. Verificar como que está a contribuição é muito importante. Principalmente para quem faz a contribuição como facultativo, como autônomo, que não tem um vínculo registrado, que não é o patrão que paga lá todo mês o INSS, entendeu? Até porque o patrão pagar não é garantia nenhuma, né? Se ele não pagar... Então, mas se tiver registrado, é garantido. Mas... eu já ouvi casos aí de pessoas que trabalharam CLT e quando... Mito. É só me procurar. Olha aí, gente! Tá vendo? Você que trabalhou CLT, que foi receber e não tinha nenhum... Mesmo que a empresa não tenha feito a contribuição, esse período
tem que estar anotado na sua carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho não pode estar rasurada, não pode ser fruto de fraude, então a gente tem que trabalhar com a verdade. Sim. Eu consigo te aposentar. Olha mesmo aí. Que o patrão não tenha feito recolhimento. Conta com aí tempo é um problema do INSS com a empresa. O INSS tem obrigação de fiscalizar. O empregado não pode ser prejudicado. Tá. O INSS nega, e aí a gente vai fazer o pedido judicial. E os juízes reconhecem. Reconhecem a validade da carteira, manda retificar o CNIS, manda incorporar esse tempo na vida profissional desse trabalhador e esse trabalhador vai conseguir se aposentar. Olha que incrível. Então, já anota aí a primeira dica. Você que é CLT, mesmo que não tenha recebido esse valor por questão da empresa não ter contribuído, o tempo de contribuição para o INSS se está lá garantido. Se estiver devidamente anotado na CTPS, está garantido. O INSS é obrigado a computar esse tempo como carência. O que é carência no INSS? Pagamento. E como tempo de contribuição. E aí o INSS que faça a fiscalização com a empresa. Que aí entendeu? É outra história. Que fiscalize, que multe, o que não acontece também. E hoje, a gente vê aí muitos casos de pessoas PCDs. Então. Né? Ó, minha demanda, eu posso falar pelo meu escritório, tem aumentado muito a demanda de aposentadoria da pessoa com deficiência. Muito. E quais são os critérios básicos para isso acontecer? Na verdade, a gente tem a aposentadoria do PCD por idade e por tempo de contribuição. Idade, mulher 55 anos, homem 60. Tem que ter contribuição? Sim, 15. E nesses casos, essa pessoa tem que provar 15 anos na deficiência. Então, ela tem que ter contribuído 15 anos na deficiência, dentro da deficiência. Se ela era uma pessoa normal e ficou deficiente ao longo do tempo, tem que ser 15 anos para frente. 15 anos para frente. Ela precisa comprovar a contribuição 15 anos dentro da deficiência. Então, ela precisa do laudo médico para a gente comprovar o início dessa doença, que vai ser equiparado seja um acidente, algo que aconteceu. Isso, e a contribuição de 15 anos. Mulher 55, homem 60. Isso na aposentadoria do PCD por idade, tá? Ótimo. E aí, nós temos outra coisa. Na aposentadoria por idade, não importa o grau da deficiência. Que interessante. Se é leve, moderada ou grave. Precisa só desses requisitos. Idade e os 15 anos da deficiência. Tá? Essa deficiência leve que você citou, o que seria isso? Para o pessoal entender, porque hoje a gente fala em pessoas deficiência auditiva, deficiência visual. E aí? Mas se a pessoa tem... Como que a gente chega, como que a gente sabe se a deficiência é leve, moderada ou grave? Perfeito. Através de perícia. Então, eu faço o pedido. Primeira coisa, laudo médico. Tenha uma CID para chamar de sua. Eu preciso de laudo médico do início dessa doença, tá? Do médico que está tratando a pessoa. Que está te acompanhando, exatamente. Relatório decente, um bom relatório médico. Existe isso, doutora? Tem que existir. Tem que existir. Ótimo. O médico tem que colaborar. Então, eu preciso de um relatório médico que conste lá o início da doença, tá? Porque eu preciso de um tempo. Então, tem que ser uma doença de no mínimo 2 anos, tá? Tem que ter um tempo. Laudo médico, mínimo de 2 anos. Faço o pedido. Esse segurado, ele vai passar por 2 perícias do INSS. Uma perícia médica, que é onde o médico vai determinar o início da doença, tá? E uma perícia social. Nessa perícia social, o que tem que provar? As barreiras. Porque o que aposenta como PCD não é incapacidade, não é invalidez. São as barreiras que essa pessoa encontra no dia a dia. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem visão monocular. Ela tem a mesma capacidade de uma pessoa que não tem? Ela consegue viver em sociedade de igualdade com quem não tem visão monocular? Não acredito que não. Não. Principalmente depois das 6 da tarde, já é noite, tá escuro. Como é que é o dia a dia dessa mãe de família? Ela consegue cozinhar, ela consegue dirigir, ela consegue levar... né? Não é? Difícil. O que ela encontra no dia a dia? Barreiras. Sim. O que nós vamos provar na perícia social? Essas barreiras. Então, tem que ter impedimento, tem que ter barreira. É isso. E é isso que vai determinar. E aí, esses peritos, tanto na perícia médica, quanto na perícia social, vai dando pontuação. Então, a gente tem as pontuações e tem que encaixar nessas pontuações. Entendi. São essas pontuações que vão determinar se a deficiência é leve, moderada ou grave. Tá? Olha que interessante. É interessante. E não é simples, mas é muito interessante. E melhor, é o melhor cálculo, é a melhor média, é 100%.
Mesmo que a pessoa tenha o laudo, ela tem que passar Ela por todo tem esse que processo. passar por todo esse Porque aí processo. o médico do INSS que vai determinar São os isso. peritos do INSS que vão determinar isso. E o que muda para aposentadoria isso? Muita coisa. Hum. Eu consigo antecipar em 6, 7, 8, 9, 10 anos uma aposentadoria. Olha. A por idade, mulher antecipa 7 anos e o homem 5. A por tempo de contribuição não tem idade mínima. Olha, se a pessoa Precisa já do- está no momento, ela Isso, pode se aposentar. precisa de tempo de contribuição. Sim. Então, para deficiência leve, eu preciso de determinado tempo de contribuição. Tá. Mulher 28, homem 33. E aí para moderada e aí para grave, entendeu? Tem que ter tempo de contribuição. E para quem hoje, vamos dizer assim, viveu uma vida normal e de 5 anos para cá descobriu alguma deficiência Laudo médico. e já se aposentou, A gente faz uma Dá revisão. pra fazer a revisão? Dá pra fazer uma revisão. Dá pra fazer uma revisão. que ela venha perdendo, por exemplo, Porque muitas das vezes, quando ela entrou, ela até desconhecia esse direito. então, ela não- entendeu? ela Ela se não aposentou. sabia. E às vezes não, na maioria dos casos, a renda vai aumentar em R$2.000. sério? Porque a média é a melhor média. A pessoa se aposentou, nem sabia que ela tinha uma deficiência auditiva, por exemplo, uma coisa leve. E aí, conforme os anos foram passando, ela foi perdendo essa audição. Ela pode entrar com Pode uma fazer revisão? uma revisão, pode fazer uma revisão. A gente não vai conseguir receber os atrasados. Ah, sim. Porque não. tá fazendo o pedido É, agora, uhum. mas pode fazer uma revisão. Olha que interessante, muito E bom. assim, a gente não tem uma lista, de todas as doenças que a gente consegue equiparar a deficiência. Então, é um trabalho individual, tem que analisar caso a caso. Então, tem pessoas com câncer, com esclerose múltipla, com inflamação na coluna, pino no joelho, A fibromialgia, Fibromialgia, agora, né? Que tá. perda auditiva, visão monocular. São inúmeras doenças, entendeu? Que a gente consegue enquadrar como PCD. Que incrível. É. E aproveitando esse gancho de PCD, vamos falar das pessoas neurodivergentes e atípicas. Que agora, graças a todo esse recurso que temos hoje, as pessoas podem receber esse auxílio desde cedo? Desde cedo, não. Vai passar pelas mesmas perícias. Ah. Então, precisa é o mesmo procedimento. Laudo médico, comprovando o início. Porque na verdade, a gente está com muito diagnóstico tardio, né? Sim. Então, as pessoas viveram a vida inteira e agora Nem nem sabia. É. Levaram uma vida toda passando por um monte de barreiras, Querendo querendo entender. entender o que acontecia, o que ele tem, na verdade, com o diagnóstico tardio. Então, laudo médico, determinando o início, quando que isso começou, depois analisar tempo de contribuição, verificar se encaixa nos requisitos, fazer o pedido e passar pelas perícias. Não tem como sair das perícias. Tem que ser esse passo a passo. É passo a passo. E nós falamos no outro episódio, para quem já se aposentou e quiser fazer uma revisão de toda a aposentadoria, 10 também anos. não dá, né, doutora? Depende. 10 anos. 10 anos. A pessoa tem 10 anos para fazer revisão. Passou, passou. Passou. A não ser que o INSS tenha errado. Mas tem esse caso também? Tem. Ai, Jesus, mais essa. É bom, dá uma olhada aí pra ver se tá tudo em Ainda ordem. bem que o dá pra INSS melhorar. erra, né? Senão não teria trabalho. Graças Ainda a Deus bem. ele erra bastante. E me fala, qual é a maior dúvida hoje quando as pessoas chegam no seu escritório? Seja as pessoas com deficiência, seja as mães atípicas, seja os filhos neurodivergentes. Carol, não. A maior dificuldade das pessoas é porque elas vão e recebem um não. Lá no INSS. Lá no elas INSS, vão por conta própria. Elas vão por conta própria. E aí não tem. não tem direito. É. E aí é elas um não. desistem e tchau. Algumas desistem, outras não. Mas a maior dificuldade que elas têm é esse acesso, entendeu? É o passo a passo. Porque não é um processo fácil, não é um processo que dá pra fazer sozinho. Eu te garanto isso, não é um processo que dá pra fazer sozinho. A gente vai conversar com ele ali daqui a pouco, ela vai contar a experiência dela. Sim. E não é um processo fácil. Mesmo uma pessoa instruída, entendeu? Não é um processo. Que tá com todos os documentos, que tem o laudo, vai entrar e ainda recebe um não. No mesmo processo, eu achei 4 erros do Uau. INSS. No mesmo processo. Por isso que a pessoa não conseguia. Por isso que a pessoa não conseguia. Olha aí, tá vendo? Então, Por isso que é importante. Então, assim, quando a pessoa me procura, às vezes ela tem 3 negativas, 4 negativas. Tava quase desistindo praticamente. Exatamente. Mas Exatamente. dá pra reverter. Tem que reverter. Se ela tem direito, tem que reverter. E baseado nessa sua colinha que você trouxe aí pra nós. Que eu nem tô usando. Porque hoje ela tá com a colinha ali, né?
Que mais? Aí é Quais são muito as- importante, deixa eu te falar. Conte. Na perícia, a gente tem, quando o segurado ele vai passar pela perícia social, a gente tem um questionário que chama IFIBRA. Ifibrar. IFIBRA. O que significa ifibrar? É um questionário que a perícia ela é feita por uma assistente social e ela vai fazer inúmeras perguntas do dia a dia daquela pessoa. Se a pessoa consegue dirigir, como é que é a relação, as relações pessoais, se aquela pessoa consegue sair de casa, porque às vezes a pessoa tá muito deprimida, entendeu? Então tem depressão que te paralisa, você não consegue sair. Não, tem gente que não consegue nem lavar louça. Não consegue. Sim. Então, assim, eu faço um dia antes da perícia, eu chamo esse cliente no escritório e eu faço todo esse questionário com ela. A gente refaz pergunta, porque cada pergunta vai uma pontuação, 25, 50, 75 ou 100. Pergunta se o perito faz, se quando o meu cliente chega para fazer a perícia, se o INSS cumpre e faz as perguntas. Não Eu faz? ligo pro cliente e falo, como é que foi a perícia? A doutora me perguntou 3 coisas e finalizou a perícia. E o resto? Ele faz por conta própria? De qualquer jeito. E a pessoa pode, por exemplo, ela foi no seu escritório, ela Não, aí sabe... eu preciso de cópia. Se foi concedido, ok, Ah. entendeu? Se não foi concedido, eu quero cópia. Eu quero cópia do laudo. É, porque Eu cada... quero saber por que foi feito assim. E aí? Pede cópia do laudo. E aí, vejo a melhor estratégia. Aí Ou abre uma recurso, brecha. Ou recurso administrativo, ou pedido judicial. Tá? Ai, hein, doutora? É. Por isso que não é tão simples fazer sozinho, Não é né? simples, não é simples, Carol. Principalmente pra uma mãe. Uma mãe que tem um filho aí autista, nível 3, que é até difícil de sair de casa, de conviver. Como é que essa mãe faz? Então, pois é. Ainda, nesse caso, não seria a aposentadoria do PCD. A gente verifica a possibilidade de conseguir um LOAS para essa família. Tá, e como É é que... aquilo que eu Então, falei. vamos falar sobre o LOAS. Como é que Preciso funciona? de renda. Preciso saber a renda dessa família. Uma pessoa que tem um salário mínimo. A mãe tem um salário mínimo e precisa... Depende de quantas pessoas moram nessa casa. então vamos lá. Porque não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Divide 1.621, dá quanto? Sobra nada. 200 e poucos reais. É isso. Aí a pessoa tem direito. Judicialmente, a gente ainda consegue aumentar esse 1/4 para meio salário mínimo. Por pessoa que mora na mesma família, do grupo familiar. Entendeu? Então, assim, uma família Tá. que tem uma renda de 8, 9 mil reais vai conseguir um LOAS pro filho autista? Não. Tá? Qual é a renda Eu tô máxima? falando isso dentro do INSS, tá, gente? É lógico que uma pessoa com autismo tem inúmeros outros direitos, tá? Uhum. Eu estou falando de benefício previdenciário, Que é não o vai. LOAS. É o que é o LOAS. Geralmente, Carol, a família quando vai, a mãe não trabalha e o pai ganha um salário mínimo. Aí, E tem 3, 4 filhos, entendeu? essa família tem direito. Essa família tem direito, essa família consegue. E ela vai entrar no LOAS com um salário Um mínimo. salário mínimo. Ah, já Vai receber ajuda, um né? Muito. Já ajuda. muito. É aquele leva dignidade, ajuda muito. Ajuda muito. Tá? E recebendo o LOAS, conta como tempo de contribuição para essa pessoa se aposentar? Não conta como tempo de contribuição, não vira pensão por morte. Acabou milho, acabou pipoca. Se- Por exemplo, eu consigo um casal, 2 idosos. A gente vai sair um pouco da deficiência e vai pro LOAS Tá. idoso, Uhum. tá? LOAS idoso, acima de 65 anos, o marido é aposentado, recebe um salário mínimo e a mulher nunca contribuiu. Eu consigo um LOAS pra ela? Consigo. Ótimo. LOAS pra ela. Se ela falecer, esse LOAS vai virar pensão por morte pro marido? Não. Acabou. E ela também não tem 13º, tá? É um benefício assistencial. É Tá. só para auxílio. É um benefício assistencial. E aí, voltando nessa criança, que essa criança é autista, você consegue um benefício para ela do LOAS. Ela tem que, os pais têm que pagar uma contribuição à parte para ela se aposentar? Pode. Pode. E como ela vai se aposentar? Pode no código correto. Tá, Bom, então tem explica isso. direitinho isso. Porque assim, ó, quem recebe LOAS não pode ter o quê? Renda. Se você contribuir para o INSS, automaticamente você tem renda. Sim. Você tem que fazer contribuição como facultativo no código correto, senão o seu LOAS vai ser cessado. Pode sim, pode fazer contribuição. E esse LOAS lá na frente, quando preencher todos os requisitos, ele pode sim virar uma aposentadoria. Olha aí, tá Ele vendo? vai ter 10º e vai ter todas as garantias. O que acontecer com essa pessoa, se ficar filho menor, vira uma pensão por morte, entendeu?
é o que eu falei há 10 minutos atrás sobre planejar, programar, entendeu? Então, Tem que ter planejamento. por isso que é importante consultar uma pessoa especialista Exatamente. para saber qual é o melhor caminho e para entender esse passo a passo desde agora, não é? Outra coisa muito importante, a aposentadoria do PCD não pode ser confundida com incapacidade. Não é que a pessoa é incapaz, tanto que ela pode continuar trabalhando. Ela pode aposentar e ela pode continuar trabalhando normalmente. Ela pode arrumar um emprego CLT? Ela pode continuar no mesmo emprego. Uau, Que ela pode continuar trabalhando. É diferente da aposentadoria por invalidez. Entendeu? A incapacidade não tem relação com a deficiência. São coisas distintas, coisas diferentes, tá? Quando eu estou incapaz, eu estou doente, eu não consigo trabalhar, eu vou requerer um auxílio-doença. Esse auxílio-doença pode virar uma aposentadoria por invalidez. É uma coisa, tá? Quando eu tenho uma doença que me cria barreiras no meu dia a dia, que eu encontro barreiras, dificuldades, limitações, aí eu posso me enquadrar no PCD, como PCD, tá? E aí precisa verificar o tempo de contribuição e todos os outros requisitos, mas é diferente. Incapacidade de deficiência são coisas distintas. É tá? isso que a gente precisa entender o cenário, né? São coisas distintas. São coisas distintas. A pessoa que se considera inválida, ela não pode trabalhar, então. E se a pessoa se aposenta se ela vai lá, ela ficou uns meses afastado porque estava doente. O INSS vira esse afastamento para uma aposentadoria por invalidez. Ela não pode trabalhar mais. Ela está inválida. Ela tá, mesmo se ela abrir uma empresa, ela não pode. Não pode. É fraude. Senão ela perde. Ela perde a aposentadoria. Completamente diferente da situação do PCD. Além de antecipar a aposentadoria dessa pessoa há 5, 7, 10 anos, ela vai receber a melhor média, é o melhor cálculo, porque não foi afetado pela reforma e ela pode continuar trabalhando. Tá? É tudo uma questão de caso a caso também, né? É muito individual, Vamos seguir no modelo da visão monocular. Bora. Tá? Tem segurados com visão monocular que consegue se aposentar pelo PCD e tem quem tem a mesma doença e não consegue. Entendeu? Não é aquilo que eu falei, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. A regra não é para todos. A regra não é para todos, é individualizado, tem que analisar caso a caso, entendeu? Tem segurado que teve AVC e ficou com sequelas e teve segurado que teve AVC e não ficou com sequela ótimo e continua trabalhando. E continua contribuindo. Exatamente, entendeu? Então é caso a caso, tá? Diabetes. A diabetes também pode? O fato de ter diabetes vai te garantir uma aposentadoria do PCD? Não. Mas o que a diabetes faz com essa pessoa? Quais são as barreiras, né? Depende de como a pessoa tá. Porque tem gente que tem e não se cuida. E se não se cuida, o que vai acontecer? Amputação de membro, cegueira. Isso te garante uma aposentadoria do PCD? Com certeza. Ah, sim. Com certeza. Entendeu? É outro cenário. Só a diabetes, não. O que a diabetes fez com o seu corpo, o que ela te limita, o que ela te cria de barreiras no dia a dia, sim. Entendeu? Muito bem. É isso. E aí, nós vamos receber agora a Eliane Penteado, que é terapeuta, e ela está nesse processo. E ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi toda essa descoberta. Ela teve caso real, que ela lutou sozinha. Ela vai contar. Todo. E ela descobriu também que é autista há pouco tempo, teve um diagnóstico tardio, tá lidando com isso. E aí vocês vão escutar um pouco da história dela e como é que foi todo esse processo até ela conhecer a doutora, pra unirem forças aí pra resolver esse caso de uma vez, hein, doutora? E a estratégia que a gente vai usar daqui pra frente pra resolver o problema dela. É isso mesmo. Então, falando em tudo isso, nós vamos fazer um intervalinho, porque nós temos o apoio do canal Baltazar em Ação, que é nosso parceiro, que é o único canal, doutora, que retrata aqui a inclusão social da cidade de Guarulhos, com uma matéria exclusiva. Vamos subir o quê, Abnelson? Carta de uma Mulher, o livro terceira edição. Nós fizemos a cobertura de um evento literário que teve aqui na cidade, aqui no Hotel Mônaco. O pessoal da OAB, mulheres maravilhosas, a Shirley, que estava lá também, como é o nome da outra moça? A Ivani, doutora Ivani, que fez parte desse projeto. Incrível, um evento incrível que aconteceu para a cidade. Então, se você não viu, a gente vai passar um pedacinho aí para você assistir. Se você quiser ver a entrevista inteira... Foi no Bramante? Hã?
Qual Ivani? A doutora Ivani Bramante? Tavares. Se você quiser assistir a entrevista inteira, você vai lá no canal Baltazar em Ação. A gente volta já já com a Eliane contando tudo pra vocês. Olá, eu sou a Liz Vieira do canal Baltazar em Ação e hoje nós estamos no terceiro lançamento do livro Carta de uma Mulher, um projeto cheio de histórias e inspirações, onde nós vamos trazer para você em primeira mão tudo que vai rolar nesse grande encontro. Nós estamos aqui com a doutora Ivani, que foi a artista desta noite, e cantar faz muito bem, não é, doutora Ivani? Fala a verdade. Eu gostaria de perguntar para a senhora aqui qual a importância da literatura, especialmente nesse momento de fala, que é a mulher dentro da Carta de uma Mulher. Olha, o momento é assim, especial. Essa é uma noite inédita dentre todas aquelas que já foram feitas de Carta de uma Mulher. Mas a literatura efetiva, eu às vezes penso que ela está morrendo, sabe? Por isso que a gente tem que resgatar, por isso que as mulheres estão se levantando e botando suas falas, suas vozes em livros. Porque num passado, como eu já sou da velha guarda, né? Faço parte da comissão da advocacia sênior, eu vejo o quanto se lia antigamente e quanto se perde hoje em dia em não ler. Então o Brasil precisa ser reconstruído novamente na leitura. E nós temos que pegar livros como esse, Cartas de Mulheres, que expõem, que trazem seus segredos, seus momentos escondidos dentro do coração e relatam aquilo que passa na sua alma. Vamos ler, vamos distribuir. Quem sabe? Sabe que eu gosto, meu bem? É o seguinte, às vezes eu faço reuniões na minha casa, eu trago um cantor e eu pego um livro desse e eu leio histórias para os meus convidados e leio também poesias. O Brasil precisa resgatar o seu mundo poético. É para isso que nós estamos aqui, não é? Olha lá, Carta de uma Mulher. As mulheres estão poderosas nesse momento e invadindo a literatura para fazer renascer o hábito da leitura. Isso é muito importante, não é? Se você pudesse fazer um convite aos leitores, o que você falaria para eles? Larga o celular e pega um livro. Perfeito, muito obrigada, doutora Ivani. Deus abençoe vocês, parabéns pela Baltazar em Ação, hein? Sigam, Baltazar em Ação, hein? Sigam sempre. Um abraço, Baltazar. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, no ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no alto a passarada principia um barulhão. E então compete a nós, é o recado final, resgatar momentos preciosos como este. De poesia, de literatura, de contos escritos com o coração, de versos cantados, porque é assim que nós temos a composição do que é a nossa história, de que somos mulher, que entende que a vida é bela. Muito obrigada. Renata,
Hoje nós estamos neste evento de Cartas de uma Mulher. Qual a importância hoje de apoiar um evento desta proporção? A importância é as pessoas conhecerem a história de mulheres maravilhosas que fizeram tanto por outras pessoas. Então, essa divulgação, né, da parte de vida de mulheres, de tudo que elas batalharam, tudo que viveram. Então, é importante que todos saibam de todo esse esforço, todo esse trabalho, toda essa vida que gira em torno desse projeto. Perfeito. Essa é a Renata Folletto, uma das apoiadoras aqui do evento Carta de uma Mulher. Priscila, qual é a importância de apoiar eventos nessa magnitude, incentivando mulheres, né, a se desenvolverem, serem empreendedoras, como as que escrevem Carta de uma Mulher? Bom, a importância do evento, né, para nós da sociedade guarulhense, principalmente mulheres, é ter mais voz, né, mais espaço e poder contar a história de cada mulher para nos fortalecer e nos inspirar cada vez mais, né? Perfeito. Hoje o evento está prometendo muito, né? Já tem várias mulheres que estão aqui. Se você hoje pudesse incentivar outras mulheres a apoiar, o que você diria para elas? Bom, escrevam suas histórias, porque através da sua história de inspiração você vai conseguir inspirar muitas outras mulheres também. É isso, muito obrigada, Priscila. Essa aqui é a Priscila Marçal, uma das apoiadoras do projeto e do terceiro lançamento de Carta de uma Mulher. Olá, nós estamos aqui com a Tatiane Marinho, uma das coautores do livro Cartas de uma Mulher. Tatiane, qual é a importância hoje de participar de um evento com essa magnitude da importância da mulher, especialmente em nossa sociedade nos dias atuais? Principalmente levar conhecimento para as mulheres e incentivá-las também a compartilhar a história de vida, os aprendizados também com outras mulheres, porque com certeza a história de cada uma pode fazer diferença na vida de outras mulheres também. Perfeito. Tatiane, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o evento será magnífico. Obrigada. Estamos com a doutora Verônica Magna e nós gostaríamos de saber, doutora Verônica, eu já sei que a senhora já participou de outros lançamentos, inclusive tem uma experiência, né, para nos contar aí referente a esses projetos com mulheres. A senhora pode falar um pouquinho mais para nós? Olha, é um prazer imenso, né, estar concedendo um depoimento, eu diria, porque os projetos de mulheres são para valorização das mulheres, das próprias mulheres, para fortalecimento e tudo mais. E eu participei de outras edições, participo de projetos de escrita com relação às mulheres, e é uma experiência muito bacana, porque é um processo de cura, de libertação mesmo. E eu digo isso com toda a propriedade do mundo, porque eu era convidada muitas vezes a participar, a escrever, mas eu tinha um receio. E aí eu acabo abrindo o coração e quedando-se para a escrita com relação às mulheres, porque uma empodera a outra. É sobre isso que a gente fala. Ali nos bastidores, a doutora Verônica estava falando que ela teve uma experiência de cura com esse projeto, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre? Então, na primeira edição, e a minha primeira escrita do livro foi assim, trazer algumas coisas que eu vivi, trazer algumas dores, mas também trazer as alegrias. É difícil, porque você, ao escrever, você está falando para o mundo. E era esse o meu receio, de falar de dores tão profundas que eu passei, mas que me serviram de aprendizado, para também empoderar outras mulheres, inspirar outras mulheres para dizer assim: mulheres, vocês são gigantes, vocês são poderosas, então desperte para tudo isso, tome o seu lugar, o seu espaço, que é de direito, sem pedir licença. É isso, muito obrigada, doutora Verônica, muito obrigada.
some people crying, are we losers? Just don't use it. I'm also asking for a better future. Can I choose it? Can I choose it? All around there is some people crying, are we losers? Just don't use it. All around there are so many races, different kinds. Nós estamos aqui com a Dalva Comenali, que veio representar, né, a Raíssa Comenali, que é uma das participantes, né, do livro Carta de uma Mulher. Esteve aqui na segunda edição e eu gostaria de entender um pouquinho mais o que representou para vocês essa participação num evento tão grande, tão bonito que é a Carta de uma Mulher. Gente, eu sou apaixonada por esse movimento, por esses livros. Eu estive na segunda edição, eu deixei a minha história, deixei a minha contribuição para muitas mulheres, porque esse livro inspira mulheres. E a minha filha, ela não mora no Brasil, já tem 2 anos, ela esteve presente na segunda edição, quando eu estive aqui, mas não presencialmente, ela deixou uma carta para mim, né? Então, leram, né, uma mensagem que ela deixou do orgulho que ela tem de ter a mãe dela escrevendo o primeiro livro. E foi convidada para publicar a carta que ela escreveu na segunda edição. Então, a edição dela nada mais é do que ela falou na segunda edição. E assim, ela está muito orgulhosa de viver esse momento, de estar presente, de deixar a história dela. Ela tem inspirado jovens, minha filha só tem 20 anos, e ela tem inspirado jovens a querer escrever, a querer falar um pouquinho da sua história. E ela também está aproveitando esse espaço para deixar a mensagem dela. Então isso pra gente é muito importante. Dalva, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós estamos com a Cláudia Padoan, ela é uma das prefaciadoras do livro Cartas de uma Mulher. Cláudia, fala pra mim, o que te motivou, né, a participar, a receber, a aceitar, na verdade, este convite para fazer parte aí do prefácio de Carta de uma Mulher? Bom, primeiro eu queria dizer que é uma grande honra ter participado e estar como prefaciadora nesse livro. Mas o que me trouxe a querer dar a minha palavra e o meu depoimento é o fato desse trabalho, vamos dizer assim, em rede. Porque quando uma mulher fala e uma outra, no caso aí ele escreve e uma outra lê, a amiga percebe que ela pode também, né? Que ela tá ali, que tudo aquilo que ela está colocando, que ela está vivendo, porque são histórias verdadeiras, são coisas que aconteceram com aquelas mulheres, né? Então, quando você observa, quando você lê e você vê aquela vivência, aquela passagem, às vezes num momento de muita alegria, às vezes num momento de muita tristeza, né? Então, as mulheres, elas se veem espelhadas ali e elas veem que tudo pode passar, que tudo às vezes é um momento e que a gente juntas, né, todas as mulheres irmanadas e de mãos dadas, nós podemos muita coisa, até mesmo escrever um livro. É isso mesmo, Cláudia, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo evento, está muito bonito e eu tenho certeza que o livro vai impactar muitas mulheres, né, porque a gente não faz apenas o que nós podemos, mas é o nosso coração que age, não é? Obrigada e sucesso para você. Obrigado. Olá, eu estou aqui com o César Costa, representante do Dr. Rodrigo Prats, aonde ele veio aqui homenagear, né, o lançamento de Cartas de uma Mulher. E eu gostaria de entender um pouco melhor, César, fala para mim qual é a importância hoje de estar dentro de um evento a qual mulheres, né, aí colocam os seus nomes, as suas histórias dentro de um livro, e você como representante de um grande advogado, né, está aqui para homenageá-las. Bom, muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Queria deixar registrado que é muito importante para o nosso escritório, Prats Garcia Costa, prestigiar ações como essa. Primeiro que promovem cultura, né? E a cultura na palavra, nas palavras de mulheres, né? Nosso escritório, ele preza muito pela diversidade, por questões de paridade de gênero, e ver mulheres se destacando na sociedade e em relação à cultura é muito importante para a gente, e incentivar ações como essa para que elas possam continuar acontecendo e a mulher ocupando seu lugar de destaque de merecimento. Perfeito, muito obrigada, César, pela sua participação e aí um ótimo evento para você. Muito obrigado.
Estamos aqui com a doutora Sorainha, que veio aqui homenagear e prestigiar, né, o lançamento da Carta de uma Mulher. Doutora Sorainha, qual é a importância hoje da inclusão, né, nesses eventos que nós estamos falando da mulher, que ela já tem uma dificuldade dentro da sociedade, e a inclusão no seu modo geral a participar desses eventos? Bom, eu comecei muito cedo. Comecei como palestrante, depois como advogada, como modelo fotográfico e também atriz de teatro. Então, é muito bom a inclusão. Mas você tem que sentir vontade de dar a cara pro mundo. E eu senti essa vontade. Perfeito, muito obrigada, doutora Sorainha. Nós estamos aqui no canal Baltazar em Ação. Com certeza, a inclusão é a solução. Nós estamos com a Michele Faustino, uma das coautoras do livro Carta de uma Mulher. Michele, qual mensagem você espera que o leitor ele tenha ao encerrar a leitura do capítulo do livro? A mensagem essencial que eu espero que o leitor tenha ao terminar de ler o capítulo que eu escrevi é de que tudo é possível. Tudo é possível. A gente pode exatamente aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja. O capítulo que eu escrevi se chama A Sentença que Nós Escrevemos em Nós. Então, eu tinha tudo para acreditar que a sentença da minha vida podia ser aquela, que não veio numa sala de audiência. Mas este livro, este capítulo, ele determinou exatamente o começo de uma jornada que eu decidi escrever. Então é isso que eu quero que o leitor entenda, que ao final ele pode ter a certeza de que ele pode escrever a sentença que ele quiser para a vida dele. Michele, eu quero que você deixe aqui um convite para as pessoas ali aderirem e terem a oportunidade de ler o livro Carta de uma Mulher. Bom, eu quero que o livro ele seja realmente alcançado pela maior quantidade de pessoas e que os leitores eles de fato mergulhem na história de cada uma das mulheres que escreveu, porque eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso e de muito crescimento para cada um de vocês. Nós estamos com a Sandra Montagnani, uma das coautoras do livro Carta de uma Mulher. Sandra, teve algum momento na sua participação que foi muito difícil você escrever e transcrever para um papel? Sim, teve vários momentos. Eu fico assim honrada de poder passar a minha história no papel e poder passar para outras mulheres, porque eu acredito que cada mulher tem algo para ensinar para outra mulher. Então eu também agradeço a oportunidade de estar nesse evento e poder ter contribuído com esse livro que é um orgulho. Perfeito. Sandra, eu gostaria que você deixasse um convite para novos leitores conhecer Carta de uma Mulher. Vale muito a pena, todos que estão me ouvindo, vai ter uma curiosidade, eu acredito, e vale a pena ler cada história de cada mulher, porque todas nós temos muito para ensinar. Até você que está me ouvindo tem alguma coisa para ensinar. Perfeito, muito obrigada, Sandra, pela sua participação. Estamos com a coautora Gláucia Rabelo, do livro Carta de uma Mulher. Gláucia, qual a importância das mulheres, suas leitoras, apreciarem este livro e o que elas podem ter de ensinamento, especialmente no seu capítulo? Então, posso segurar? Pode. Então, eu acho que a importância deste livro, exatamente o título
já diz, Cartas para uma Mulher. Então serve de inspiração para outras mulheres, para que elas continuem a sua caminhada, a sua jornada, para que elas continuem acreditando nos seus sonhos. E falando do meu capítulo, eu falo exatamente numa transição de carreira, onde eu saio do mundo jurídico para entrar na psicanálise, mentoria com mulheres e cuidar de almas. Então, eu acho que é muito importante ler o livro, ler as histórias, porque, como eu disse, são histórias que inspiram outras mulheres. E eu acredito que a mulher, apesar de muitos dizerem que ela é o sexo frágil, a mulher é forte. E quando ela sonha e acredita no seu sonho, ela chega onde ela quiser. Perfeito, muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. Obrigada. Nós estamos aqui com o Dr. Ivo, que veio prestigiar o evento do lançamento do livro Carta de uma Mulher. Dr. Ivo, eu fiquei sabendo aí que o senhor é poeta dos mares. O senhor pode contar um pouquinho mais para nós por quê? Sim, eu sou poeta dos mares porque eu nasci na praia e a minha Laia adora brincar. Depois de um mergulho, eu faço barulho para ela dançar. Bom, que praia que eu nasci? Eu nasci na Ilha Bela e moro aqui em Guarulhos desde 1980. Perfeito, mais resumido e poético que isso, impossível. Muito obrigada, Dr. Ivo, pela tua participação. Agradeço principalmente o convite da Chile e da Leia, porque nós precisamos apoiá-la sempre e principalmente nesses trabalhos literários tão bonitos que elas fazem. Perfeito, obrigada. Nós estamos com a... Voltamos! E olha só quem está aqui conosco, Eliane Penteado. Seja bem-vinda, Lili! Que bom ter você aqui com a gente. Nós estávamos falando no outro bloco, né, doutora? Baseado em casos reais, convidamos a Eliane para que ela conte todo esse processo, porque ela está nessa jornada, sim. A experiência que ela teve no INSS, Tudo. o resultado. Conte para nós. Ok, primeiro, Carol, um prazer o convite. Doutora Andressa Matos, prazer estar com vocês nessa ambiência. E vocês também aqui nesse espaço tão incrível. Bom, eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica do Espaço Casulo do Beija-Flor, já há uns 10 anos mais aí de jornada, empreendedora em Guarulhos. E sim, eu sou PCD e eu sou autista. Sou neurodivergente, mas eu descobri tardiamente. Inclusive, o primeiro bloco foi falado sobre isso, que muitas pessoas descobrem tardiamente. E só consegui descobrir porque teve uma pausa. Todo terapeuta que cuida de pessoas também precisa ser cuidado, como um psicólogo, enfim, senão até é incoerente. E nessa pausa de 3 anos, eu fui verificar uns pontos que eu queria alinhar de sombras, que todos nós temos, sombras e luz, e a minha forma de padrão mental aceleradíssima e a sobrecarga estava incoerente. Opa! Abnelson? E aí eu fui recomendada a fazer um teste neuroatípico, que você faz com neuropsicólogo, e aí depois você encaminha esse laudo para um psiquiatra. E, gente, vamos quebrar paradigmas. Psiquiatra é maravilhoso, ele vai te alinhar. É libertador, né? É né? libertador, a gente tem que parar com essas preconceito, loucos, né? sabe? Preconceito. Todo mundo tem um pouco de loucura e tá tudo bem, são os Graças mais a legais. Deus. Senão seria muito chata se fosse todo mundo igual e salva as nossas diferenças e as nossas potencialidades, como as cores de um arco-íris. Mas voltando, aí que eu fui descobrir que eu era autista que é o TEA e TDAH. Então é um cérebro inteligentíssimo, porque tem vários níveis. Sim. Nível 1, nível 2, nível 3. Então o nível 1 tem até pessoas que têm uma intersecção de altas habilidades, até genialidade, Asperger ou normais, entre aspas, que não afeta a cognição mental, mas o nosso lóbulo frontal e velocidade mental ele é diferente. E tem outras demandas de pura exaustão, porque são tantas abas abertas que a gente dá curto-circuito muitas vezes. Mas também essa Ferrari, né,
sendo bem regulada, faz conexões extraordinárias. Então, nós vivemos em um mundo de pessoas extraordinárias. Isso também me dá a possibilidade de, muitas vezes, só numa conversa, reconhecer pessoas que são neurotípicas sem nem ter feito. Lembra, Carol, aquela vez que a gente estava aqui, eu bati um olho numa pessoa aqui que faz entrevistas, eu bati o olho e falei assim, ele é neurotípico, ele é TDAH. Eu não vou citar nomes. Sim. E aí eu só perguntei, Carol, ele é, né? Mas foi assim, tipo, The Flash. E ela falou assim, sim, ele tem um filho que é autista. Eu falei assim, exato. Captei. Porque nenhuma maçã fica longe de uma maçã, isso é genético. Então, se há alguém na sua família que tem características, se você tem um filho, uma filha, não importa o grau, faça você um teste ou na família, porque provavelmente tem um gene ou tá recessivo ou não, você não percebeu. E como foi pra você quando você recebeu esse diagnóstico? Olha, acho que é importante a gente compartilhar isso. Foi um choque pra mim, porque quando eu imaginava do TDAH, porque comecei a ler e comecei a ticar, sim. E quando eu cheguei lá, e foi incrível, a gente faça uma avaliação. Foram, acho que uns 12 encontros de um profundo olhar para dentro, com vários testes, me trouxe várias consciências. E quando eu cheguei lá, veio o psicólogo, neuropsicólogo incrível, olha, parabéns, você é autista, e me deu isso aqui, gente. Isso aqui é uma carteirinha CIPTEA nacional, você tem vários direitos, então é importante conhecer os seus direitos. Sim. Quais é o que são nós os seus falamos, né, direitos? doutora? Então descubram, e eu tenho muito orgulho de falar, quando eu postei que eu era minha internet bombou, como foi, como é que você descobriu, quem você indica, e aí a indicação ela é importante, porque você vai compartilhar a tua experiência com aquele profissional, como foi, e você vai adequar a distância, a praticidade, a presencial, online, só façam, vale super investimento, normalmente é particular, não é pelo convênio, pode ter alguns, mas isso te dá uma facilidade incrível para você acessar os seus direitos, porque se você não tiver o seu laudo do neuropsicólogo, mais de um psiquiatra com CID, você não consegue a sua carteirinha. Não consegue você nada, não né? consegue Tem uma CID pra nenhum chamar de sua. benefício. A CID é importante. Muito. Fora que você tem um carro. Gente, presta atenção, é rápido esse raciocínio. Vem comigo, você é inteligente. Você pode comprar o seu carro com desconto de IPVA. Então, em vez de você pagar mais um IPVA do próximo ano, reserva esse valor, faz o seu teste, tem o seu laudo, você já vai ter isenção. Se tiver dificuldade, chama a doutora para como colocar isso nos seus benefícios. Aproveitando o gancho, concedeu a aposentadoria do PCD, você tem direito você não vai pagar imposto de renda dessa aposentadoria. Uau, como assim? É automático? Não. Nada é automático, gente. Tudo é processo, tudo tem que ser requerido. Então, concedeu a aposentadoria do PCD, faça o requerimento da sua isenção de imposto de renda. Você não vai pagar imposto de renda do valor que você recebe da aposentadoria. Tem isenção de imposto de renda. Perfeito. Então, assim, gente, tudo é conexão com a informação. E olha como é importante essa ambiência. Conheço a Carol há mais de 10 anos. Doutora Andressa, conheci recentemente, porque eu já estava nessa busca, né? Gente, estou compartilhando aqui. Uma das coisas mais valiosas que nós temos são nossas conexões prósperas e com quem de fato você pode confiar. Porque de quem segura na sua mão, né? Quem segura, porque a gente tem ali, uma hora você apoia, outra hora você é apoiado, e se torna um elo de uma corrente de potência. E uma ajuda a outra a fazer novas conexões e abrir novos caminhos. É sobre isso. E esse programa é essencial. Carol, parabéns por temas tão bacanas. Que venham mais temas e que você, se você não é PCD ou não é TEA, ou conhece alguém que está com problema de aposentadoria ou problemas, ou nem tem a dimensão que poderia ter esse direito, acesse, compartilhe. É um direito que precisa ser expandido, ok? Então vamos lá sobre essa questão. Descobri, e aí me deu uma bugada, é óbvio. Como assim? Eu sou autista? Como assim? Aí me falaram, meu pai falou isso há 30 anos. E aí eu lembrei do meu pai. Eu lembro do meu pai, ele estava, quando ele viajava muito, quando ele estava em casa, ele estava sempre com um livro. Ele ouvia ópera, gente. O que eu ouvia de MPB, de alta qualidade de ópera, até ópera russa, eu ouvia constantemente na minha casa. E são tinha características, né? Doutora, então já olha os seus clientes, dá uma desligadinha pra mim. Então tinha livro, tinha
teclado, tinha violão, tinha vários instrumentos musicais, ópera, ou seja, era uma ambiência diferente. A minha mãe era dos anos 60, mas ele já percebia um perfil de autoestudo. E eu lembro que eu lia um livro por dia. Muita coisa, né? Livro, e não é que eu não trabalhava, não, gente. Era um chamado, é uma sede de conhecimento. É como se tivesse uma sede. Aí você abre vários. E, inclusive, eu tive que tratar essa compulsão por livros, porque eu trabalhava na prefeitura. Eu passei em concurso público com 18 anos. E eu sou empreendedora desde os 16. Aos 16 anos, minha mãe ficou desempregada e eu vendia bolo no intervalo do colégio. Vendia todos os bolos que ela fazia, tudo que eu vendia. Eu mesmo consegui um trabalho na Editora Abril. Olha aí, eu tá mesmo, vendo? com 16 anos. Meu primeiro cheque, eu tinha 16 anos, e foi eu que consegui, pelas conexões que eu mesmo criei. E é importante reforçar que o seu diagnóstico mais tarde não te limitou a nada. Não me limitou, ao contrário. E ainda abriu milhões de portas. Eu falei, caramba, sabe aquela frase? Sem saber que você não era capaz, você foi lá e fez. Exato. Tem até uma história de uma tartaruga que eu vi, não, ela era não sei se era coelhinha, tartaruga, não ouvia. Então você, sem saber, você foi fazendo, fez. tá? E aí eu prestei concurso com 18 anos e já passei com 18 anos. Eu mal tinha terminado o colégio e já passei. E ainda ia fazer faculdade, trabalhava na Paulista, fui fazer na Unip Marketing, tem Tá toda vendo? uma história. Tem todo um processo aí. E aí depois eu descobri que existe em políticas públicas, porque eu sou formada em marketing e sou pós-graduada em gestão de políticas públicas. Aí depois de um acidente, eu acabei voltando para casa para me cuidar, descobri as terapias, foi que entendeu que era o estado sagrado feminino. Outro dia a gente pode marcar sobre isso, inclusive. Com certeza. E o mundo quântico me apaixonou e me formei como terapeuta quântica, e junto com a minha mãe, com um espaço lindo, foi aberto o Casulo do Beija-Flor. Então, é um chamado. É um chamado de... O beija-flor, ele é pequenininho, ele é colorido, ele voa na liberdade, tanto que um beija-flor não pode ser preso. Então, é a liberdade de você se transformar em você, na sua essência, na sua autenticidade, com todas as suas cores, integrando, porque não dá para dizer que a pessoa evoluciona na luz. Não, gente, é nas sombras que você vai ali lidar com o que dói, aquela dor que você não conta para ninguém. Por isso que é importante você pausar. Olha quantos workaholics com borderline surtando porque não dorme, porque tem insônia, porque não consegue recarregar. Porque ela olhou pra mim. Por que será, né, doutora? Insônia, não dormir, não né, sei por quê, né? Acelerar, uma precisa da outra. Então, assim, e não é falta de habilidade, é se reconhecer. Sim, integrar, se perceber. Integrar o seu feminino com o seu masculino, equilibrar tudo isso. A justiça tem a ver com equilíbrio, tanto que o símbolo é a balança. Então, vamos nos equilibrar, porque se você não se equilibra, Equilibrar não os se pratos cuida, diariamente. você vai tirar férias, vai lá para um lugar incrível e ficar sofrendo por uma dor interna. Então, não resolve não nada. resolve, você tem que olhar para dentro. Pausas, quando é os ciclos da natureza. A gente está aqui no inverno. O inverno, e numa lua minguante ainda, você tira as folhas para ficar o que importa, para você renascer com a sua potência, entendendo os ciclos da vida. Mas voltando, eu fiquei com praticamente 29 anos, juntando o período da Prefeitura de São Paulo, de concursada pública, porque eu saí da Prefeitura, mais um período que eu trabalhei antes. Hoje eu tô com 54, a gente não parece, então 54. Neurodivergente às vezes parece mais novo do que é. Deixa aproveitando é uma isso que ela característica. falou, é um ponto importante. Então, assim, quando a gente entra com a aposentadoria do PCD, que a gente tem o marco inicial da doença ali, então a gente tem o marco inicial, a gente está em 2026, o marco inicial, por exemplo, em 2022. Então, de 2022 para trás, o que essa pessoa contribuiu é de tempo comum, não é de tempo como PCD. Vai ter uma redução, tá? Uma redução mínima. A gente considera 91% do tempo, tá? Por isso que muitas pessoas, por exemplo, mulher, que ela precisa de 28 anos de tempo de contribuição para PCD leve, ela tem os 28 e ela não consegue, porque na verdade o tempo que ela teve de tempo comum teve um pouquinho de redução, então ela precisa de um pouquinho além dos 28, entendeu? É bom a gente reforçar. precisa fazer toda essa conta, é tudo planejado direitinho. Mas olha que loucura, eu tenho quase 29 anos, que comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, só que
mesmo levando a certidão de tempo de contribuição da prefeitura que eu peguei, eu tive uma negativa com todos os laudos, ou seja, os laudos médicos, eu sou TEA. TEA é autista. Tem 3 laudos médicos. Tem vários. Ótimos, os laudos dela Perfeitos. são ótimos. Então, assim, eu sou TEA. Então, TEA é genética. Eu já nasci assim, eu não me formei. Eu sou autista. Aí fala o que o INSS fez na sua Aí decisão. eles falam que eu não sou. Não sou. Quero voltar pra você que tá aí, ó. Presta atenção aqui no que a gente tá falando. Quero só um pedaço do assunto. A Eliane deu entrada sozinha na documentação. Não foi isso, doutora? Não, ela contratou uma advogada. Olha lá, não foi sozinha. Não, eu contratei uma advogada que foi uma furada. Que não era especialista no assunto. Ela tem as formações dela, mas ela não era especialista em aposentadoria. Exatamente. E esse processo está desde quando? Olha, o processo de 5/2 de aposentadoria, 2025. eu tinha direito a mais de 3 anos. Porém, essa advogada que eu contratei, que eu fui indicada, só que ela isso aqui é importante, gente. Você vai pegar uma coisa sobre aposentadoria tributária, fala? Previdenciária. Previdenciária. Você tem que pegar um especialista em previdenciária. Até porque quando você vai no cardiologista, você vai tratar do coração. Você vai no médico, você vai pegar os especialistas. Eu quero fazer plástica, então eu não vou fazer com ortopedista plástica. E vice-versa. Você vai no especialista. Então, ela foi fazer. E ela fez uma coisa boa. A gente tem que ser sincera, ver as coisas boas. Claro. O que ela fez de bom? Ela, em nenhum momento, ela colocou como aposentadoria por invalidez. Deus me livre, eu tenho uma jornada de vida no casulo, de missão de vida mesmo. Por que eu tô aqui, qual que é a minha missão espiritual? Mas ela nem aqui? poderia ter feito isso. Aí ela fez porque assim, tem a aposentadoria que a doutora te falou, por tempo de serviço, por contribuição, misto, por invalidez, e a PCD, que é a top das galáxias. Gente, top das galáxias. Se você nunca viu, lê 142, aposentadoria PCD, você não sabe, vai já agora, para tudo e vai. Procura a doutora Andressa, que ela vai facilitar esse seu caminho. Mas enfim, então isso ela colocou certo. Só que ela depois largou. Porque ela queria mais fazer a parte de compras e ela abandonou. Que eu abri 2 processos. E aí foi muito louco, porque eu só fui eu que descobri que ela tinha abandonado. Porque, gente, autista nível 1 é inteligente, tem uma antena surreal. E eu fui fuçar com outro e eu descobri que um dos processos tinha sido extinto em julho do ano passado. E eu perguntava pra ela falava, tá em andamento, é o judicial. Judicial, nada. Eu falei, perdeu, eu fui atrás. Então, assim, não vai pra uma pessoa que é CDF, uma pessoa que... Eu vou fundo. Inclusive, eu quero fazer direito, tá, gente? Porque acho que todo mundo tinha que aprender a fazer Ela direito. chegou no meu escritório com a cópia do processo administrativo impressa, encadernada, tudo aqui, ó, desse encadernado. tamanho. Primeiro assim, ela chegou até o meu escritório por conta Da Carol. podcast, da Carol. Não, antes do podcast sair no ar, eu já estava antecipada. Tá, aí conta. Você passou Cheguei por todo lá, o processo, mostrei. chegou no escritório. Então, assim, eu fiz uma carta no INSS, tirando ela como representação. Eu não quero mais essa minha advogada. Essa aqui, ela não me representa. Ela revogou a procuração. Eu revoguei, porque eu tenho esse direito. A partir disso, esse ano, eu comecei a ir atrás de tudo. Eu comecei a descobrir o que era a Defensoria do Estado, o que era a Defensoria da União, o que era todos os órgãos, quais eram os meus direitos. Eu comecei a ir atrás, inclusive o primeiro... Gente, RG PCD, você tem o seu novo RG? É necessário isso, doutora? Não é necessário, mas conta como prova. Tá? RG, PCD, a minha carteira de motorista, tem as letrinhas, porque eu tive um acidente há 20 anos, de a atropelado. plaquinha, a PCD, que você coloca no carro. A placa, eu tenho tudo vaga. isso. Tirei todas essas cópias no processo, gente. A carteirinha CPTEA, a placa de estacionamento, tudo, fora os laudos, o achatamento, eu tive... Gente, é sério, eu tinha 1,44 m. Ela tem 3 CIDs pra chamar dela, gente. Eu tinha Ela 1,44 m de 56. altura, aí depois do alistese da coluna, eu fui para 1,38 m. Ou seja, abaixo de 1,40 já é uma lei de baixa estatura, e nada disso foi visto. Olha só, eu entrei em fevereiro do ano passado, de 2025. 5 de fevereiro de 2025. Exatamente. Aí, é a data da DER. DER é a data da entrada do benefício. Aí eu fui chamada para passar. Mas foi chamada para passar em perícia médica em dezembro. Só que as perícias PCD, o Lei 142, é o médico e a perícia biopsicossocial. São 2. Não tinha
vaga para fazer a perícia. E eu sei porque a Carol, a gente conversava muito. O que eu fiz? Eu fui na Defensoria da União, porque a Defensoria da União trata coisas muito do INSS, que é nível Brasil, e eu consegui gratuitamente um mandado de segurança para conseguir a vaga, 6 meses depois. Eu fiz em 15 de julho, e quando eu fui no doutor, eu já tinha feito isso, gente. O rolê já tinha feito. Aí eu já tinha a resposta da negativa da perita, negado já. Eu falei assim, como assim foi negado? Aí falou assim, você com toda essa documentação, ainda disseram que eu tinha 3 anos, disseram que eu só tinha 3 anos de trabalho, sendo que eu tinha 29 anos, não foi computado. Não foi computado nenhum dos laudos, não tinha nenhuma resposta dos laudos, só falaram que eu não tinha direito, e aí é um absurdo. Posso só te... Quero saber da sua posição. E assim, outro erro no processo da Eliane. A perícia limitou a deficiência dela. A perícia concluiu que ela é uma PCD leve, só que a deficiência dela dura de 2021 a 2025. Porque é outro requisito, tá? Quando você entra, você tem que comprovar que você é PCD na data da DER, na data da entrada do pedido. Só que assim, ela deixou de ser PCD? Ela deixou de ser autista? Claro que não, né? Nunca. Ela deixou de ter problema na coluna? Ela deixou... E aí, real. E analisando o caso dela? A gente sentou, já conversou algumas vezes. Então vamos conversar mais, Decidimos a melhor estratégia. E no caso dela, eu vou fazer um recurso administrativo. De acordo com todo esse processo que ela Aí viveu. você vai solicitar, doutora, a cópia dos que não estão, porque foi verificado, gente. A cópia do processo administrativo com laudo, tá? É isso que a gente precisa, tá? Então, olha aí que importante. Aí você chegou no escritório. Conheceu a doutora? Então, primeiro, gente, eu sou uma pessoa que observa detalhes. Tem uma posição. Como está vestida, como é o espaço que você vai, como é a conversa. Então, eu achei muito lindo o escritório da doutora. Parabéns. E ela é uma mulher selvagem, gente. Aí eu já vi aqueles felinos, eu adoro felinos. Gente, eu fiz uma festa dos felinos no aniversário meu, não foi, Carol? Foi surreal. Eu amo esse espírito livre e desbravador, né? De você ser a sua essência selvagem, não ficar só cabendo em caixinhas, não dá. E aí eu cheguei, doutora maravilhosa, o sapato de onça, doutora. Olha que maravilhosa, gente. O sapato de onça. Eu falei assim, gente, já amei. Super gostei. E fora a velocidade, porque ela falava uma coisa, eu já fiz. E o que eu quero é isso, porque eu já falei de outras coisas que eu quero. Além das... Outra coisa, vocês sabiam que se você tem um carro de autista e você não teve desconto, você pode conseguir devolução até 5 anos? Eu posso só te contar mais um pouquinho? Posso te contar de novo? Ela falou de como ela me encontrou quando ela chegou no escritório. Isso é de propósito, tá? Não é... Tem dia que eu quero ir de pijama? Lógico. Pantufa? Lógico. Quem não? Quem não? Gente, só que assim, todo mundo que chega no meu escritório chega com o quê, Carol? Com uma dor. Com uma dor. Com estresse, com uma questão para resolver. Entendeu? É uma família. Desesperada. É uma família por uma pensão por morte. É uma mãe que vai atrás do benefício para o filho. É uma pessoa doente que não tá recebendo nem da empresa, nem do INSS. Ela chega com uma dor. É uma pessoa que chega com uma negativa, que tem todo o direito, tem tudo para dar certo, deu errado. Tem tudo certinho. Meu, se essa pessoa chega no meu escritório e eu também tô toda derrubada, e aí? A pessoa vai falar o quê? Vai falar o quê? Eu posso estar quebrada por dentro. Porque eu também tenho os meus problemas, Sim, entendeu? nós somos espelhos o tempo todo. Exatamente, eu posso estar quebrada por dentro, mas é minha obrigação. É o mínimo, É o né? mínimo. E assim, e onde eu vou atender cliente, porque eu vou na favela atender cliente, eu vou desse jeito. Meu marido fala, eu vou desse jeito, porque o seu João, que mora lá na casa do Caixa Prego, ele tem o mesmo direito de me ver linda, arrumada. A altura, né? O seu José, que é médico, que eu vou aposentá-lo. Ele tem o mesmo direito. E o seu resgate, o seu poder pessoal. Sim. Porque, assim, todos nós temos uma força, um brilho que nos move, a força do nosso espírito, a força dos nossos projetos de vida. E tudo que a gente quer conquistar, né? Exatamente. E vocês terem o que tá dentro, tá fora. E pode ser que a gente tenha fases que a gente não esteja legal e tá tudo bem. A gente não é robô. E você falou do escritório, e assim, eu tive filho, pisei no freio, aí veio a pandemia. E assim, você já perde algumas coisas quando você tem filho. Pandemia você também. Perde, você perde amizade, você perde
perde algumas coisas. Muda a Você frequência. muda, você ganha muito mais do que perde, e veio a pandemia e eu fiquei sem escritório. E Era online? eu trabalhei 4 anos numa mesinha de escritório no canto do meu quarto. Entendeu? Atendimento online. Então, atendimento online. E eu precisava colocar o quê? Minha cara no sol. Eu precisava colocar a cara no sol. É credibilidade, Ai, gente, né? quantos iam de pantufa? E Entendeu? roupa por cima? Então, assim, às vezes eu sou chamada de blogueirinha, entendeu? Mas eu precisava, porque muita gente sabia que eu era advogada, mas não sabia que eu era especialista. Eu preciso mostrar que eu sou especialista. Perfeito. Então, quando você fala do meu escritório, ali eu tenho total pertencimento Isso é importante. daquele lugar. Olha que gostoso. Aquele lugar era para ser meu, porque eu procurei vários outros lugares em Guarulhos. Então, quando eu abro a porta, eu tenho essa sensação de pertencimento. E uma querida, ela te recebe com muito amor e o tempo. E aí é muito louco. Toda trabalhada na onça. Ai, adoro. Adoro. Mas assim, é tão gostoso, porque quando você conversa, fala assim, ai, não aguento mais, chega, já deu. Não, aqui não. A gente tem que marcar outro horário. Próxima vez já vai marcar A umas gente 2 marca horas. 3 horários. Jesus, porque sempre a amado. gente marca horário é pouco. É pouco. Porque assim, além, a gente tem que ter visão expandida. Sim. Né? Então, benefícios. Uma pessoa de confiança da nossa egrégora, aqui de Guarulhos, com mulheres extraordinárias. Nós temos uma rede empreendedora extraordinária. Carol conhece muita gente. Se você vem aqui, compartilha e troca e soma e se divide e cresce esse movimento de um elo fortalecedor. Mas, por exemplo, uma das minhas conversas com a doutora é, além da questão do recurso para aposentadoria, das questões de erros do INSS, não desista. Se você teve algum laudo, não desista. Não desista ao meu tempo. Porque o sol sempre vai se abrir, ciclos mudam. Não desista. Se você, perdi, não tem uma. Pega lá, negativa. Vai, de repente, a oportunidade de você conseguir novamente, vai bater um papo com a doutora, a partir daí, quais as possibilidades novas que você não soube na época, ou não tinha o acesso que tem agora, isso é extremamente importante. E a lei muda também, né? O previdenciarista muda a todo tempo, então a gente tem que estar sempre estudando. E fora entrou errado, pode estar entrado errado. E outra coisa, gente, que eu acho muito importante, quando entra um cliente no meu escritório, não é uma pasta a mais. Porque essa pessoa tem uma história de vida. Essa pessoa tá passando... É uma família, né? Entendeu? É proteção, entendeu? Essa pessoa tem uma história. Então, não é uma pasta a mais, entendeu? Não é um José a mais. Eu falo que eu amo os meus Josés, que eu tenho vários clientes que chamam... Não é uma pasta a mais. É uma história de vida. E uma história de vida que precisa ser respeitada, entendeu? Você precisa ter capacidade para levar dignidade para dentro da casa dessa família. E entender todo esse propósito e dar o seu melhor. Exatamente. Não é? Não é uma pasta a mais. A doutora tá olhando aqui o horário, porque ela tem aí uma outra família para fazer um resgate agora. Duas? Ó, seja por uma, mas, são doutora, por favor, depois você fale sobre se a pessoa PCD ou a pessoa que se aposentou por invalidez, sobre a questão de pensão por morte, um assunto extremamente interessante, que pode até ficar para outro E tem que ser analisado caso a caso. Mas, assim, sensacional. Em alguns casos tem direito, sim. Olha aí, tá vendo? Então, doutor, eu sei que você vai ter que sair correndo para resolver aí os seus afazeres nessa sexta-feira maravilhosa. Nosso tempo também já está estourando. Que pena! Então, deixe suas considerações finais, vê o que você quer deixar aí de mensagem, porque a gente vai ter que marcar um outro, porque tem muito mais assunto. Agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer mais uma vez isso aqui, entendeu? Fortalece, isso aqui. Agradecer os meus clientes, agradecer a confiança, e é isso que a Eliane falou, não desistam, entendeu? E procure pessoas que tenham responsabilidade, que segurem na sua mão. O meu filho fala, mãe, isso não é justo, o problema não é seu, é porque é a profissão que eu escolhi. A partir do momento que a pessoa me contrata e confia no meu trabalho, o problema é meu. Então é isso. Procurem profissionais de confiança, tá? E o INSS erra, gente. Erra em tudo. Graças Como é que você a falou Deus. no último episódio? Não acredite no negócio do INSS? No simulador? Nunca. Não do INSS.
Use a Não inteligência, acredite as no simulador do conexões. INSS. Não acredite nunca. É isso tá? mesmo. Procure um profissional. Pronto. Vai voltar de novo? Com certeza. Temos mais assuntos para Nossa, abordar? Infinitos assuntos. Maria. Repete as suas redes sociais. Para quem quiser acompanhar a doutora. Andressa _ Matos. Tô no Instagram, no Facebook. Posto todo dia. Muito conteúdo. Posto. Histórias de vidas reais ela posta lá, gente. Então isso é vale legal. muito a pena acompanhar. Postei ontem um cliente que eu arrumei vendendo morango no farol. Faço Olha, isso também. tá vendo? Sou criticada, mas faço. E ó, não Tá tudo certo. Tá tudo certo, entendeu? Vou ajudá-lo e vou me ajudar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Tá tudo É dividir para multiplicar. Exatamente. Certo. Não tem como a sua vida não melhorar se você não melhora a vida de alguém. Exato. É isso. E aquilo que eu falei, o caminho se faz caminhando. Exatamente. Bom, a gente vai fazer um intervalinho aí. Vamos ouvir a previsão aí da nossa numeróloga Ivani Olivera, que traz a carta da semana, previsões aí da Lua. Tá muito interessante. E daqui a pouco a gente volta para finalizar esse podcast Porque com a tem mais. Eliane, porque tem mais coisa aí. Calma, calma, calma. Bora lá. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Ivani Olivera, numeróloga cabalística. Estamos aqui iniciando mais uma semana, né? Essa semana, a nossa semana sempre de sexta-feira até a outra sexta-feira, tá? E que vocês estejam bem e eu rogo a Deus que sim. Aos aniversariantes também, estamos ainda na temporada canceriana e a vocês que estão aniversariando, os meus parabéns, tá bom? E você que gostaria de saber como é que funciona a numerologia, a numeroterapia, a minha leitura de tarô, em algum lugar desse vídeo tem algum contato meu e você pode estar me chamando para a gente poder bater um papo, tá bom? Aí você vai saber de tudo. E é isso, gente. Vamos para a nossa lua da semana, né? A lua da semana, ainda estamos no comando da lua minguante, né? Aquela que eu falei a semana passada. Lua minguante em Áries, né? Desde o 7/7. E essa lua, ela fala sobre atitudes, tá? Então, reveja as suas atitudes frente à vida. Não haja com impulsividade e pondere, tá bom? Mas no dia 14/7, na próxima terça-feira, para você lidar com essa lua da semana passada, ainda tem tempo, tá, gente? Porque essa lua nova, ela só entra no dia 14/7, às 6h43 da manhã. Então, tem tempo de trabalhar bastante esse apaziguamento do seu ser, tá? A lua nova, como todos sabem, ela sempre é o recomeço, né? É sempre a hora de você fazer um plantio, abrir uma empresa, casamento, enfim, ela sempre é o plantio. Também ideal para planejamento, tá? Novos projetos, focar no seu autoconhecimento. Eu acho que essa é a parte mais importante, focar no seu autoconhecimento, né? Mas essa lua, temos que lembrar que ela está em câncer, né? Então ela faz um outro movimento aí, né? Uma outra vibração. O signo de câncer ele é bem intuitivo, né? Ele não precisa de palavras para dizer o que quer. Então podemos falar aqui que ele vai ativar mais a nossa intuição do que aquilo que você tinha planejado para iniciar nessa lua nova, tá? E a mensagem dessa lua é: busque a sua força interna de silenciar e escutar a sua vulnerabilidade e se acolher primeiro. Tá lindo o nosso céu, né? Se você observar bem, tá lindo o nosso céu. E agora vamos para a nossa carta da semana, né? Nossa semana sempre essa semana é do dia 10, né? Ao dia 17. Dia 17 eu volto fazendo um outro vídeo, mas sempre é de sexta a sexta, tá? Que fique bem entendido que tanto a lua quanto a carta, o que vai me acompanhando sempre de sexta a sexta, que é essa semana que eu fecho esse olhar para o nosso céu, tá? E aqui está o meu tarô, né? Que o meu tarô é mitológico, como todos sabem, e eu estou aqui embaralhando ele para que você possa, para que possa cair a nossa carta. Pronto, saiu a nossa carta. A carta que saiu foi a Imperatriz, né? A Imperatriz, ela é a carta número 3, tá? O número 3, ele tá falando de comunicação, tá? É a carta da mãe. E a mãe é o amor, né? E o amor precisa comunicar, né? A mãe, ela ensina desde o bebezinho, conversando com o filho dela, dando ordens, né? Sem comunicação, não tem como. A maneira dela, mas seja em comunicação, tá? E essa comunicação está dentro do amor, né? E quando esse arcano aparece, já é
importante olhar para o seu interior, tá? E com isso tudo fica bem. Só que nessa semana não, tá? Só que não, né? Como tudo é polar, já falei para vocês que tudo é polar, né? Nessa terra tudo está polarizado, né? O dia, a noite, o frio, o quente. Falando nisso, está bastante frio aqui em São Paulo, né? E por aí se vai nas polaridades. Se a gente entendesse a polaridade, a gente não sofria tanto, tá? Então, como tudo é polar no caso desta semana, ela se apresenta com a vibração diferente, né? Não como aquela mãe do amor mesmo, mas ela vem nos chamar a atenção para um quesito, né? Essa semana vem à tona, importante, aquela situação que você deixou mal resolvida ou está mal resolvida, que você está guardando aí dentro de você. Cada vez que ela aparece, você joga embaixo do tapete, depois joga para frente, vai jogando e não resolveu. Essa carta, ela vai trazer isso à tona, tá? Então, fica observando. Quando aparecer, é importante que você resolva, tá? Porque vai aparecer. E aí resolva para que você continue com este amor e essa comunicação, tá? Porque nós temos que resolver as coisas que estão dentro de nós, que a gente não quer mexer, ou para não magoar ninguém, ou para não magoar a gente mesmo, por algum motivo. Mas o que ela está dizendo aqui é que não, tá? A mensagem dessa carta é que resolva, tá? Verifica isso aí, verifica tudo isso que nós falamos agora, que você vai ver que tudo vai fluir melhor, tá? Porque a gente fala tanto do mergulho dentro de si mesmo, e chega uma hora que vem um arcano trazer a outra polaridade dele, tá? Então, esse é a nossa semana, tá bom? Um beijo a todos e até mais. De volta! Gostaram aí da previsão da Ivani Olivera? Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, vai lá no site dela, ivaniolivera.com.br. Ela é especialista em numerologia. Ela faz a numerologia do CPF e do CNPJ. É um trabalho bem diferenciado. Ela já é numeróloga há mais de 20 anos, mais de 30, mais de 20, vai, para não contar a idade dela. Então, ela é uma pessoa de muita confiança, faz todas as minhas numerologias, é tudo ela que faz. Ai, que bom! Voltamos, Lili. Ó, nós temos 10 minutos para finalizar. E aí, dá para você contar um pouquinho sobre você, sobre o trabalho incrível que você vai desenvolver esse ano, sobre essas sacerdotisas do sol, que é um momento de pausa, é isso? Nossa, Carol, é muito importante as senão pausas. O povo não te escuta. É muito importante as pausas. Porque senão não dá para você viver sempre acordado. O sol e a lua têm a mesma importância, por isso nós temos a divisão de tempo de dia e noite. O dia é muito ligado ao masculino, que é a ação, o que você vai fazer, o que você vai resolver, mas é importante pausar e dormir. E quantas pessoas nem conseguem dormir de tantas preocupações com o que vai acontecer, sofre por ansiedade, ou por depressão, ou por insônia, e não resolve aquelas dores profundas, fica só no superficial. E aí, muitas vezes, para poder sorrir, vai para as compulsões. Triste, ou por compras, né? Ou por comida, ou por relacionamentos, ou por infinidade de coisas que no final só machuquem. Quantas mulheres são compulsivas por compras, quando o que mais queria é poder ter alguém especial para tirar as roupas? É muito doido isso. Tirar suas máscaras, ou se mascara para se adequar num perfil ou outro. Para caber numa caixinha, Para caber numa caixinha, ou a par do julgamento, as pessoas vão julgar o tempo todo, mas o importante é a gente não perder quem nós somos na essência. Porque perfeito ninguém é, só Deus. Mas a gente tem a nossa luz e a gente deixa nosso sol brilhar. E muitas vezes, para deixar o nosso sol brilhar, a gente tem que esvaziar. Que é um processo também. Olha só que interessante, nós estamos em pleno inverno, julho, numa fase de lua minguante. A fase de lua minguante, ela é para você esvaziar. Então vamos supor, olha para sua casa, porque tudo que está dentro está fora. Reflete, né? As gavetas que você consegue esvaziar, você cria espaços para o novo. Enquanto você vai mexendo, muitos pensamentos vão sendo alinhados. Isso aqui serve, isso não serve, não me interessa, não faz mais sentido. De repente, uma roupa, até uma lingerie que você tem de um relacionamento que não foi legal, pega essa memória, tudo vira memória. Pega isso e
Utensílios domésticos. Utensílios velhos. A minha mãe tinha uma caixa que eu dei para ela de panelas novas e ela fica sempre usando as velhas. Gente, quantas velharias, cacarias você guarda ou compra coisas novas que nem tirou? E você acha que isso tem a ver com a energia que a pessoa carrega? Tem a ver com primeiro, automático. Desapego? Está no automático. Tá tão no automático. Na Matrix. Na Matrix, olhando para tudo, as mídias, as redes, se dispersa e não consegue focar. Até tem uma cena, um vídeo muito interessante, TDAH, que ele tá amarrado na cozinha, tá lavando louça, mudou e volta, finaliza uma coisa, termina uma coisa para ir pro próximo passo. Não, eu vi outro vídeo esses dias aí atrás, que eu dei tanta risada. Era o rapaz, ele... Peraí que ele vai colocar aqui a câmera em mim. O rapaz, ele tá deitado, né? Aí ele aparece lá no vídeo, né? Como começar uma meditação. Meditação para pessoas com TDAH. Aí ele pega o celular e começa a escolher a música que ele vai escutar pra dormir. Uma meditação. Pra dormir. E aí ele escolhe um som de chuva. Aí ele coloca o som de chuva, põe o celular lá do lado, deita, se cobre. Aí ele dá uma respirada funda assim... Daqui a pouco ele abre o olho e... Meu Deus, tá chovendo a roupa do varal. Aí ele sai correndo. Tô nem tanta risada. É uma mente muito acelerada, gente. É uma loucura. Acalmar a mente. É um exercício de constância. É necessário isso, é necessário. E a pausa é o quê? Aquela planta, ela não morreu. Ela tá na raiz. Ela perdeu aquelas folhas que já estavam velhas, que precisavam de renovação. Sim. Então, a gente... É um novo ciclo, É um novo ciclo. Então, uma dica, gente. Você quer inaugurar um evento, não marque no inverno e nem numa lua minguante, pelo amor da deusa. Você vai ter muito mais trabalho para conseguir lotar um evento, porque é o período mais de recolhimento. Não é que é impossível, só que é nítido que as pessoas só vão querer sair mais de casa na primavera, verão. Então, entenda esses ciclos para alinhar. Mas aproveite você. Tá mais recolhido, não tem evento fora, olha para as coisinhas no seu dia a dia que você não quer mais. Esvazia, né? Para esvaziar, inclusive das suas dores. Gente, isso é tão importante. A gente tem memórias ancestrais de dores, de traumas, que a gente carrega pesos e que nos adoecem no físico, já materializou. E às vezes a gente fica sentindo tão frágil que espera que venha um salvador. Um homem para salvar essa relação, ou fica apostando que vai vir alguém para salvar. E aí eu lembro de uma cena que é assim, uma mulher levantando a mão, depois uma outra mão puxando, e o terceiro que é ela mesma puxando a mão dela. Sim, você tem essa capacidade de se olhar, se perceber e mudar a sua rota. E isso tem a ver com o tratamento que você quer propor das sacerdotisas na verdade, do sol. o Casulo do Beija-Flor é um espaço que outros terapeutas também atendem, mas a Elka Terapia agora mudou, tem a Elka Diamante com muitas informações novas, então vem fazer uma reprogramação da Elka Diamante que está muito potente, mas eu estou apaixonada pela nova jornada das sacerdotisas do sol 2026. São banhos terapêuticos ritualísticos com plantas, com ervas, com comandos, com símbolos que libera memórias de padrões ancestrais nas mulheres, mas também homem pode receber isso, até porque um homem ele nasceu de um ventre de uma mulher. Sim, ele recebe Ele recebe um quantum e uma mulher ou um homem, quem é mais aberto são as mulheres mesmo, então por isso que eu falo de mulheres, mas é permitido para ambos. Você limpa, você dissolve essas memórias tóxicas que fazem com que a gente viva ciclos repetitivos. Então, quantas vezes você fala, mas por que eu repeti isso? O meu primeiro casamento não deu certo, tive um relacionamento abusivo, tóxico, com mãe ou com pai, aí veio um, aí separou, vem outro, mas acaba vendo, porque se você não muda, você pode mudar de pessoa, de local, de estado, e aquilo se repete, são ciclos que se você não parar para se olhar, você acaba vivendo repetidamente ciclos tóxicos. Isso não é honrar pai e mãe. Você honra pelo pai e mãe pela vida que eles te deram. Por a gente estar vivo aqui em missão na Terra. Isso aqui tem a ver com a tua conexão espiritual, que ninguém aqui roubou, respeitando todas as religiões, é como uma missão de vida. Então, acho que isso tem que ficar muito claro. Mas assim, o meu pai bebia... jogava, compulsão por... mas isso aqui... Gente, você é um ser de luz que veio aqui para dissolver. Para quebrar padrões. Na verdade, nós
somos os sonhos dos nossos ancestrais. Isso é incrível. Quando a gente reprograma o nosso DNA, as informações dos nossos ossos e memórias, a gente limpa informações ancestrais e limpa informações dos descendentes, de filhos e filhas que nós vamos ter. Então, a nossa missão é parar e olhar para isso. Por exemplo, existe o primeiro banho, o banho das sacerdotisas do sol. Ele é muito importante, ele limpa informações de dor, medo e angústia do útero, que é onde você forma. E só faz uma única vez na vida. Tem comandos de liberação. Lili, eu acho que nós vamos ter que marcar um outro podcast para falar a respeito de tudo isso, porque tem muito assunto. Tem padrões de Muita falta de coisa. pertencimento, de falta de abundância, de não conseguir trabalhar sua prosperidade. Muita coisa. É possível reprogramar, concretizar e materializar. Então, eu convido você que está assistindo, que quer saber um pouquinho mais, está sentindo que não aguenta mais, que está esgotado, que precisa de uma pausa. Pausas são necessárias para mudar e rever um ciclo mais próspero, em equilíbrio, na harmonia. E na alegria. E na alegria de viver. Vem aqui, marca uma consulta, um horário, um bate-papo, um café comigo, com a equipe do Casulo do Beija-Flor, que vai ser incrível. Isso eu tenho certeza. Então, aproveite, acompanhe lá Casulo do Beija-Flor nas redes sociais. Pode me acompanhar também, que eu estou sempre dando apoio a todos os eventos que acontecem lá. Adoro. Muitos eu estou participando. Adoro. Graças a toda a nossa amizade, a essa confiança, porque a confiança eu acho que é a base de tudo, como nós falamos da doutora. E de profissionais. Carol já fez também, né? Já fiz. A Elcoterapia. Então, essa confiança 360 graus, eu acho que muda tudo. Então, eu quero te agradecer por participar mais uma vez aqui comigo. Eu fiquei muito feliz de estar com você e com a doutora Andressa, falar sobre a importância de ter a consciência dos direitos PCDs e autistas, e entre outros mais, e se apropriar disso. Obrigada eu acho que direito é um dever se propagar conhecimento, propagar esse conteúdo. Então, quero agradecer você, a doutora Andressa, agradecer a todos que passaram aqui, que sentaram comigo, que dividiram conhecimento. E se você não passou ainda, vem, vale a pena, não vale? Gostoso. E eu gostei dessa proposta de fazer assim, mais individual, dá pra ir mais profundo, sair do superficial. Dá mais tempo. Eu amei, e parabéns por tantos conteúdos incríveis que você trouxe, com tantas convidadas e convidados excepcionais. É uma honra estar aqui. Obrigada. Obrigada a E para você que nos assistiu até agora, gratidão pela sua companhia, por me seguir nas redes sociais. Se você quiser participar, manda lá uma mensagem no direct, @eucarolmaravilha. Vai ser um prazer ouvir a sua história, compartilhar esse momento com vocês. E estou sempre aqui de braços abertos, porque aqui eu sempre falo, né, Lili? Que o talento acontece, o negócio aparece e todo mundo tem vez no palco. Showcast é feito pra você, com todo o amor, toda a alegria que Deus me deu pra sentar aqui, pra poder dividir isso com vocês, certo? Sexta-feira que vem tem mais. Sexta-feira que vem tem gente de milhões que vai sentar aqui comigo também. Muito conhecimento que nós vamos propagar no próximo episódio. Então, aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para poder receber as próximas notificações aí dos nossos conteúdos. E deixe o seu comentário, divide aqui com a gente do que você mais gostou, o que você gostaria de saber. Não é? Coloca suas perguntas que a gente vai colocando e resolvendo e mandando e eles vão responder. É isso mesmo, certo? Gratidão, gratidão a Deus, que Deus abençoe todos vocês. Cuidem da sua saúde mental, espiritual e física, porque faz toda a diferença lá na frente quando você for se aposentar. Não adianta ter dinheiro no bolso para se aposentar se não tem saúde para usufruir. Verdade, não é, Lili? Perfeito. Beijo, gente. Até a semana que vem.